Boa noite para quem vai chegando aqui neste momento. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com o Dr. Júnior e a doutora Thaís, a doutora Bruna Cavalcante. Quero agradecer a presença de todos que vão chegando. Peço que vocês compartilhem essa live. Boa noite, doutor Júnior. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo, e você Como é que você está, também? Socorro? Tá joia? Melhorou agora com a oportunidade de ter você aqui conosco para trazer, falar verdades sobre os nossos queridos amigos que estão lá em Brasília, presos, né? Não, com certeza, com certeza. Você vê que eu cheguei aqui na chácara agora, tem um patriota que vai embarcar só amanhã, né? E a gente trouxe ele aqui para poder tomar um banho, para poder jantar, não tem ônibus agora. E aí eu falei, eu vou fazer uma live numa rede que vai ser a live mais legal que eu já fiz até hoje. Bem natural, né, doutor Júnior? Falei, vou fazer live na rede para a gente fazer uma live mais descontraída e tal, e poder falar responder todas as perguntas aí. Doutor Júnior, saiu um pouquinho de dentro do paletó, que não dá sossego, né? É bom, né? É bom. Não tem jeito, né, doutor, para ajudar as pessoas, a situação que está, né? Tem que quase 24 horas dentro do paletó resolvendo problemas, né? Verdade. Não, a gente tem realmente feito um trabalho aqui incansável, imparável, né? Realmente, mandado para a doutora Bruna subir aí, nós não temos descansado e, graças a Deus, a gente tem se esforçado ao máximo aí para conseguir fazer o melhor trabalho possível para libertar essas pessoas possível, né? Estou mandando aqui para o pessoal subir, o Socorro. Se tivesse, já sobe o pessoal, tá? Sobe a doutora Bruna. Mandei um convite para a doutora Bruna agora, para ver se ela consegue subir aí. Vou colocar aqui para o doutor Daniel Silveira também. Aí, ó, ele falou para aceitar também. Isso. É só você aceitar aí, a gente já vai dando continuidade. Vamos bater um papo aqui hoje sobre essas questões. Tá muita gente me perguntando, né, como é que tá e tudo mais. E é interessante que é tão interessante que essa questão das lives, né? Que Sim. Ela acaba assim, tem muitos, até dos meus clientes, da família dos meus clientes, que falam que recebem as informações através das lives, né? Que fica esperando chegar à noite para a gente poder passar informações, que é muita gente que liga. Às vezes uma pessoa que está presa tem vários irmãos, vários filhos, vários tios, vários parentes, a gente não consegue, às vezes, ligar para todo mundo, né? Responder, tem muita gente saindo, e tem essas pessoas que nós temos que buscar, né, para poder auxiliá-los para que eles consigam cumprir a determinação judicial de ir embora. Nós temos que auxiliá-los, nós temos que dar todo o suporte que eles precisam ao máximo, né? Então, de fato, tem sido um trabalho de forma bem aguerrida, muito intensa, sabe, Socorro? E a gente tem se esforçado bastante. Então, as lives, elas têm sido, querendo ou não, um canal e uma ferramenta de principal acesso de informações mais próximas para os familiares, né? E para todas aquelas pessoas que têm um ente querido, um conhecido ali na prisão. A doutora Bruna tá chamando aí. Eu mandei aqui um convite para ela, deixa eu ver de novo aqui. Inclusive, doutor Júnior, eu fiz uma live com a doutora Luciana Priante e o doutor Ricardo e o doutor Luiz Felipe. Boa noite. Olha a elegância dessa mulher, Socorro. Vou ter que sair da live, me arrumar e voltar, senão não vai ficar o menino, não. Boa noite a todos.
Boa noite, doutora. Boa Boa noite. É uma honra ter doutor você aqui Júnior. conosco. Muito obrigada. Vocês, né? Eu me sinto muito motivada a fazer. Estava falando para o doutor Júnior agora que na live que eu fiz lá com a doutora Luciana Priante, o doutor Ricardo, né, Alvarenga, e o doutor Luiz Felipe, que trabalha junto com vocês, eles também, né? Sim. E uma senhora, ela de Pernambuco, ela viu a live e ela pegou e pediu ajuda. Disse que o filho dela recebeu uma proposta de emprego para ir lá para Brasília e ele foi para ver essa proposta de emprego. Quando ele chegou lá, estava tendo toda aquela confusão e ele nem sabia o que era direito e simplesmente ele foi preso. Não sei se agora se ele ainda está lá. Ela até passou o nome dele, sabe? Então, todo mundo que não era de Brasília, que chegou por ali naquele dia, parece que... Foi. A gente teve notícias de pessoas que estavam com a blusa do Brasil ali perto, nas redondezas, até mesmo na rodoviária, que foi preso. A gente ficou sabendo disso, né? Então, doutor... prisões aleatórias. Então, doutores, como a gente não tem notícia pela mídia sobre esses inocentes que estão nessa situação, a gente só sabe através de vocês, a gente que tem mais um olhar clínico em direção a querer saber a realidade do nosso país, porque pela mídia a gente só ouve falar assim, nos golpistas, nos terroristas. Então, o meio que a gente tem para levar essa verdade, essa realidade, é por aqui, né? Falando por aqui, ouvindo vocês, entendeu? E assim, são informações que a gente pode dizer até que com má fé, né? Porque a mídia, ela sabe, as empresas de televisão, elas sabem que não é verdade, né? O terrorismo, não é possível cometer o crime de terrorismo em manifestação política. Inclusive, na lei de terrorismo, tem um artigo que fala especificamente isso. Não existe, não tem como imputar terrorismo para quem está em manifestação, mesmo para aqueles que quebraram ali, que entrou no Congresso e quebrou. Porque a motivação do crime de terrorismo é outra, é de religião, raça, enfim, não tem nada a ver com política. Então, não é só a imputação que foi errônea, mas também existe uma má-fé da mídia em ficar colocando essas informações erradas para poder manipular a população, né? E aí a população fica aí repetindo besteira. Muita gente enganada. Inclusive, hoje, lá no story do meu Facebook, teve uma pessoa que falou lá assim, esses criminosos têm que ficar lá mesmo, tal. Por quê? Porque essas pessoas só assistem certos... ou só acompanham por certos meios de comunicação. Mas não sabe da realidade. Tem pessoas que gostam de ser enganadas, né? Porque a informação hoje, ela tá muito mais fácil. Basta dar um Google, né? Entra lá no Google, coloca lá quem é que pode cometer crime de terrorismo. Não é difícil. Então... A gente aprendeu essa, né? A gente aprendeu essa. Dá um Google, Dá um Google, né? Não é difícil. Antes... A informação, ela era manipulada totalmente. A gente não tinha como saber exatamente o que acontecia. Apesar que hoje tem muita fake news, que também é um problema, mas é muito mais fácil você saber ter acesso à verdade. E aí as pessoas ficam repetindo crime de terrorismo como se fosse uma verdade absoluta, sendo que é impossível eles terem cometido esse crime. Mas, enfim, é complicado esse momento que a gente está passando aqui no país. A doutora falou um tema muito interessante, sabe, Socorro? Porque você para analisar, primeiramente, todos eles foram indiciados pelo crime de terrorismo, inclusive atos preparatórios, de acordo com a lei de antiterrorismo. E, segundo esse indiciamento, que foi, ao que parece, foi sugerido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão dentro do inquérito, que correu em sigilo, eles colocaram essa tipificação penal do indiciamento, que já era um modelo pronto que todos os delegados tinham que seguir, não poderiam fazer uma análise concreta. Primeiro começa daí. Segundo que foi veiculado no site do STF
que os terroristas, os golpistas, e as pessoas que praticaram esses golpes de atos antidemocráticos estavam se respondendo por esse processo e essa quantidade de prisões que houveram. Agora, entenda, a partir daí, todos os veículos de comunicação, quase de forma uníssima, postaram várias ofensas aos manifestantes presos políticos. Colocaram na imprensa exatamente assim: terroristas, golpistas, sexistas, taxistas, botaram um monte de crime contra eles. Eletricista, né? E aí vai, sem que eles pudessem sequer ter o direito à ampla defesa e o contraditório. Ao mesmo tempo, nós víamos no Brasil um segundo cenário. O cenário de que uma pessoa que cometia um crime de homicídio tinha filmagens, né? Tinha provas, era réu confesso, na mesma mídia que veiculava que o cara era terrorista, taxista, sexista e golpista, estava lá, suposto autor de homicídio, responde por o cara era confesso, tinha filmagem, mas suposto autor, porque a mídia não pode denegrir a imagem de uma pessoa e concluir que ela é criminosa sem que haja o devido processo legal. Ou seja, eles fizeram já um juízo de valor dessas pessoas e agora nós estamos no cenário que essas pessoas sequer foram denunciadas. Essas pessoas sequer foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Perfeita colocação do doutor Júnior. E doutora? Eu não entendi. É que deu uma cortada no seu vídeo, tá. No seu áudio. Entendi. Eu vou falando aqui, se cortar vocês me avisam, mas eu digo assim que o crime de terrorismo ele é imprescritível. Ele é um dos poucos crimes no Brasil que são imprescritíveis. O que significa isso? No Brasil, se você mata alguém, daqui 20 anos prescreve, porque não dura para sempre. Né? Se você ficar foragido, depois de determinado período, o mandado de prisão cai, porque não existe pena perpétua no Brasil. Só que o crime de terrorismo ele é imprescritível. E o crime de tráfico de drogas, eles são pouquíssimos imprescritíveis no país. Significa dizer que se eles concluíssem que a pessoa que invade um prédio público ela é terrorista, sendo que é um crime imprescritível, nós temos que voltar em 2017 e abrir o processo de terrorismo contra todos os manifestantes do MST que invadiram o Congresso Nacional e quebraram. Porque se os manifestantes de hoje estão respondendo terrorismo, porque quebraram, depredaram e por isso são terroristas, eles teriam que voltar em todos os movimentos históricos dos manifestantes da bandeira vermelha e indiciá-los por crime de terrorismo, porque não prescreve, isso é imprescritível. Então, em análise coesa da PGR, que a própria Dilma Rousseff vetou motivo político, até em razão de obviedade, né, relacionadas à não necessidade de que a pessoa respondesse por terrorismo motivado por questões políticas. Então, obviamente, os manifestantes de agora também não podem responder, e a PGR, nem a PGR os denunciou dessa forma. Evidentemente, a questão de terrorismo, ela cai agora na denúncia que foram soltos 102 pessoas em alvarás do dia 27 e do dia 28, depois uma lista de mais 9 pessoas, depois uma lista de mais 22 pessoas, totalizando 133 pessoas. Amanhã já tem mais 52 alvarás para serem expedidos, possivelmente as pessoas sairão a partir de amanhã, e a fundamentação da PGR, você sabe qual é, Socorro? Não foram encontrados crimes, não foram encontradas provas. Então, você passa com uma pessoa 55 dias na prisão e fala assim, realmente você estava presa aqui até agora, mas a gente não tem crime nenhum, não, pode ir embora. Exatamente. Nesse caso, eles prenderam antes na verdade, nem tiveram tempo de investigar, né? Eles já sabiam que não tinha provas. Porque, assim, o que é certo é ter uma investigação mínima para ter indícios de autoria e materialidade do crime para poder manter a pessoa na prisão preventiva, né? E não foi isso que aconteceu. Certo, doutora Bruna, a gente devolveu o país para os índios e pedir perdão, cara. Só que a gente não entende também uma coisa que a gente fica assim, meio intrigada, é a questão de por que esses inocentes estão saindo com tornozeleira, né?
E se por causa de toda essa façanha, essa, como licença da palavra, essa lambança que fizeram aí, eles têm direito a uma indenização do Estado, né, por causa disso aí, né? Quanto ao uso da tornozeleira, eu entendo que não foi razoável, não foi uma decisão razoável por parte do ministro e do PGR. Por quê? Eles são, a maioria, réu primário, tem residência fixa, trabalho lícito, não tem um motivo razoável para entender que eles atrapalhariam a investigação e que eles não cumpririam a ordem judicial, qualquer coisa do tipo, né? Porque isso é uma prevenção. É um tipo de prisão, tá? É também uma prisão. Eles estão saindo da prisão privativa de liberdade como a tornozeleira, mas é também considerado um tipo de prisão. Tanto é que depois, esse tempo que eles ficam de tornozeleira é contado, se eles forem condenados, é contado para fazer um abatimento ali na pena. Não achei razoável, não achamos razoável a decisão, porque a maioria é réu primário, não tem fundamento, né? Mas, como não está sendo um processo que está respeitando a lei na sua totalidade ali, então não é estranho. Nós, obviamente, temos como advogados que respeitar as decisões judiciais, né? E os magistrados, e isso é um dever de ofício, e claro que respeitamos. Mas nós não nos conformamos. Socorro, você vê que a própria Procuradoria, que é quem representa o Ministério Público, pediu que essas pessoas fossem soltas sem tornozeleira. Porque, segundo a PGR, abro aspas, não foram encontrados crimes e provas suficientes que ensejassem na necessidade da manutenção da prisão preventiva. Fecho aspas. Em outras palavras, essas pessoas são inocentes, têm que ir para casa. Se forem condenadas, as penas serão tão brandas que podem ser substituídas por penas alternativas, o que é demasiado a condenação de uma forma agora preventiva, de uma prisão, e a pessoa começa presa para depois responder o processo. Eles entenderam a não necessidade dessas pessoas permanecerem em prisões e pedem que sejam colocadas sem tornozeleira eletrônica para fora. E agora estão saindo, é motivo de comemorarmos, né, doutora Bruna? É uma alegria muito grande quando nós temos uma pessoa sendo posta de liberdade, mas a nossa luta não acabou, e a nossa luta é por justiça, é para que se faça justiça. Para isso que existem os advogados, né? Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos aqui respirando, enquanto tivermos fôlego de vida, lutaremos por justiça. Contra a injustiça, lutaremos por justiça. Exatamente. E também... Pode falar. E tem também a causa lá do cacique, né, doutor? Que é muito triste dele e do seu Epaminondas, né? Daquele senhor que perdeu a vista, né? Eu não tenho notícias agora ainda desse cacique, de qual a situação dele, mas acredito que ele ainda esteja preso, e também uma decisão que entendemos que não tem nenhum respaldo na lei, né? Esse processo do cacique é um outro processo, né? Lá de dezembro, do dia 12 de dezembro. Ele é um processo, não é esse exatamente os manifestantes agora, ele é um outro inquérito, né, que corre em sigilo. Mas ele, de fato, está preso, né? A gente ouve notícias que ele perdeu 25 quilos, que ele perdeu cerca de um terço da massa corporal, que ele está saúde debilitada e tal. Mas hoje, eu estava até com a doutora Gislaine, a esposa dele ligou para a doutora Gislaine, né? Que inclusive a doutora Gislaine já realizou algumas visitas para ele e tudo mais, e disse que ele está, assim, bem na medida do possível, né? Mas é aquela situação, eles não conseguem enxergar que ele tenha cometido crimes, que ele tenha cometido qualquer ato ilícito. Assim como os demais, né, desse processo dos manifestantes, né? A gente não tem prova, não tem vídeo, não tem nada. Não foi individualizada a conduta. Enfim, foi uma prisão em massa e uma forma de causar
assim, um certo temor nas pessoas em se manifestar, né? É o que a gente entende. Mas, enfim, o problema também é que essas pessoas vão ficar estigmatizadas, né? Porque teve pessoas que tiveram suas fotos expostas na televisão, em suas próprias cidades. Cidades pequenas, que todo mundo se conhece. Então, essas pessoas vão ficar com essa mancha. E mesmo que no final seja considerado inocente, não foi... Não tem como evitar que isso aconteça, né? Tem as famílias que também já estão passando por vários tipos de preconceito ali, sofrendo... tem muitas pessoas que estão soltando, né? Desferindo palavras de raiva, de ódio contra essas pessoas, contra as famílias, até crianças. Enfim, né? Eu tenho uma cliente que estava com muito medo que a filha ia voltar a estudar e a escola é de esquerda, né? O pessoal da escola, e ela estava com muito medo da filha sofrer algum tipo de represália ali por parte das pessoas ali da escola, né? Então, é uma situação bem complicada para todo mundo, não é só para quem está preso, não. As famílias também estão passando por um sofrimento aqui fora. Exatamente. E o trabalho de vocês conseguem fazer assim, mas ou tem também as dificuldades, é dificultoso também para fazer, porque diante do cenário que se encontra, eu acho que até o direito fica... O direito que eu digo vocês, né? Fica difícil do direito atuar numa situação dessa. Eu não sei o que vocês dizem para a gente. Eu acho que, assim, também, só complementando o que a doutora Bruna falou sobre a questão indenizatória e os constrangimentos que as famílias passam contra o Estado, é possível sim a questão indenizatória. Só que a questão indenizatória contra o Estado seria apequenar demais, seria minimizar a reparação que eles de fato merecem. Especialmente quando veículos de comunicação, grande imprensa, grandes mídias privadas, como Rede O de televisão, Rede B de televisão, Rede C de televisão, divulga a imagem deles, divulga frases como golpistas, terroristas. Eles sequer estão respondendo por isso. Eu tenho uma cliente aqui que a imagem dela foi veiculada na mídia, que as pessoas, o que fortalece o ódio das pessoas... não, quer dizer, eu esqueci que o amor venceu o ódio, né? Aí, ele fortalece as pessoas irem lá nas redes sociais dela, denegrir a foto das imagens dos netos dela, dos bisnetos dela, falando que é neto de terrorista, filho de terrorista, sabe? Olha lá a mãe terrorista. Então, esses veículos de comunicação que fomentam o amor entre as pessoas, xingando e denegrindo essas pessoas de uma forma exacerbada, sem que essas pessoas sequer tenham sido denunciadas, merecem sim repará-las, né? A gente tem que devolver o dinheiro da Lei Rouanet para os patriotas que foram presos injustamente. Foi 1 bilhão para a Lei Rouanet e a gente tem que devolver isso para os patriotas que foram presos injustamente. Agora, evidentemente, o processo contra o Estado é extremamente demorado, né? Eu fiz 3.8 agora de idade, né? Turbo, 3.8 turbo. Eu temo que antes de eu terminar minha vida, essas indenizações não sejam recebidas ainda, né? Porque a ação contra o Estado, doutora Bruna, é um trem demorado, né? Mas demorado. Aí vai para os filhos, né? Ações civis contra a imprensa, mas eles precisam de dinheiro agora para ir para um cruzeiro, para relaxar, depois que as restrições forem tiradas, né? Eles merecem o bichinho, tadinho. Foram presos injustamente. Agora, as ações indenizatórias contra os veículos de imprensa que veicularam de forma degenerativa, constrangedora, humilhante, ela é uma ação mais rápida e mais imediata. Então, existe o direito de imprensa? Sim. E o direito de imprensa constitucional tem que ser respeitado. Mas a imprensa não pode se prestar um papel de denegrir, manchar, prejudicar, constranger a imagem de uma pessoa, jogar no lixo a imagem e a reputação de uma pessoa por um crime que sequer ela está respondendo. Dito isso, responda a segunda pergunta que você fez, Socorro. Como é que nós lidamos com a questão processual? Eu, particularmente falando, eu não enxergo dificuldades, como os outros advogados podem enxergar, falar no acesso ao processo.
eu acesso o processo desde o primeiro dia que solicitei, tá? Assim, não vou entrar aqui para mentir, não. E os pedidos de soltura dos nossos assistidos estão sendo analisados e muitos já foram deferidos. Claro que Sim. não é rápido, mas nunca foi rápido no Brasil o trânsito processual. Não é agora, diante de um colapso de quase 2.000 pessoas, que é a maior prisão da história da humanidade. Nem Adolf Hitler conseguiu prender tanta gente num só dia, né? Sendo campeão de mortes aí de holocausto, né? Mas, diante do colapso brasileiro que nós vivemos no judiciário, os funcionários têm feito um esforço hérculo ali para tentar atender os advogados, para tentar os agentes penais, os policiais penais estão de parabéns, que não aumentou a quantidade de policiais, mas triplicou a quantidade de presos. Então, eles têm feito um trabalho assim, fenomenal, né? Os funcionários até do Fórum, do STF, de todos os órgãos, ao meu ver, estão de parabéns, merecem meu respeito. Não imagino que seria um processo rápido, eu já esperava que seria um pouquinho demorado mesmo diante do colapso que nós estamos vivendo, o que é lamentável diante do cenário de pessoas inocentes que tem que esperar a solução do judiciário para que possam ser postas em liberdade. Por fim, a gente faz o trabalho como qualquer outro, né? Faz o peticionamento, tem acesso ao processo, respeitado o devido processo legal, a gente tem direito de defesa, só não é rápido, mas nunca foi, e não era agora que eu esperasse. Então, pelo menos, eu acho que dentro das possibilidades, eles têm atendido e irão analisar os processos. É claro que é uma reclamação a demora, né? Que a gente quer que seja rápida, a gente quer que seja imediata, mas os processos estão sendo analisados e agora, finalmente, as solturas estão sendo concedidas. Esse é o meu ponto de vista. Eu também digo a mesma coisa, não tive problema nenhum para acessar o processo, para ter acesso aos meus clientes na cadeia, né, nas penitenciárias. Pelo contrário, a AB fez um trabalho muito bom, nos deu a oportunidade de atender nossos clientes sem ter que agendar antes, porque aqui nós temos um sistema de agendamento e que acaba sendo bem complicado agendar, dependendo dali do momento. A gente não consegue agendar, passa uma semana toda tentando, entra na outra semana tentando agendar para falar com um cliente meu, um cliente que não seja manifestante, né? Então, nesse caso, a OAB fez um trabalho muito bom, nós tivemos a oportunidade de fazer esses atendimentos, e por várias vezes. Então, não vou falar, não vou mentir aqui, eu tive todo o acesso a processo, aos clientes possível, não tive problema nenhum, né? Pelo menos isso, né? O que a gente achou no início, que a gente teria dificuldade, mas a gente não teve essa dificuldade, foi tudo bem tranquilo. Tá mudo, doutor Júnior. Me desculpa. Eu vi uma lista da SEAP, só do dia 11 ao dia 20, foram 4.700 atendimentos advocatícios. A maioria para os patriotas. Então, Sim. assim, claro que tinha muito advogado que ficava na porta do presídio fazendo vídeo dizendo que não conseguia atender seus clientes, né? E isso viralizava nas redes sociais. Mas eu não tenho o que reclamar. E nenhum dos meus... Eu desafio aqui, Socorro, você ativar os comentários. Ativa os comentários, eu desafio aqui. Se eu faço assistência de algum cliente que não recebeu no mínimo 5 visitas, minha ou dos advogados que trabalham comigo, se não recebeu 5 visitas, pode reclamar aqui, pode denunciar. Entendeu? Porque nós temos visitados, claro que não tem o tempo que teria, né, numa situação normal, eles reduziram o tempo de 20 minutos, né, para cada, para conseguir atender a demanda. Então a gente tem conseguido visitar dentro das nossas possibilidades, né? E aí eu fico triste porque alguns advogados postam lá dizendo que não conseguem visitar, e aí outros advogados pegam esses vídeos, mandam para os familiares falando que não vai visitar porque não consegue. Sendo que não tentou, não foi atrás. Não procede. Não procede essa informação. Pelo menos eu não vi ninguém ali ao meu redor reclamando. Não tive esse problema todo. Eu fui toda semana, ali no primeiro mês, até o início de fevereiro. Também nós fomos, eu e a doutora Thalia, que é a minha sócia,
nós fomos atender, né? Mas é porque, assim, o advogado, ele faz atendimento jurídico, a família faz visita. Só que nós fizemos as visitas que a família não pôde fazer, não pode, porque são de outros estados, né? Então, eu fui toda semana fazer essa ponte aí entre eles e a família. Por quê? Pessoal, não é brincadeira. O sistema penitenciário, ele não é para um animal. Não é. Eu sei que existe, assim, uma cultura aí no nosso país de que o preso, ele tem que morrer, a pessoa cometeu o crime, ela tem mesmo que viver na tortura, ser jogada num calabouço, mas não é assim, né? A gente sabe que essas pessoas vão voltar para a sociedade e elas precisam ser reinseridas na sociedade. E a penitenciária, ela não traz essa possibilidade, não. É comida azeda, com bicho, né? Eles fazem greve de fome. Eu atendo cliente que foi preso ali no dia, né, no flagrante, aí ele desce para Papuda, uma semana depois eu vou atendê-lo, ele já perdeu no mínimo 5 quilos, né? Então, assim, eles não conseguem, até mesmo as pessoas que cometeram crimes, eles encontram um sistema totalmente falido. Imagina nessa situação dos manifestantes, encontrar um sistema desse jeito. Eles chegam ali, eles não têm um mínimo de dignidade ali dentro, não tem. E falar com a família, ter notícia da família, é o que ainda deixam eles ali de pé, porque não é brincadeira. Eu fiquei impressionada de não ter gente ali tentando fazer até besteira, porque é muito triste o sistema penitenciário do Brasil. E olha que aqui em Brasília nós temos um dos melhores do país. Doutora, tem uma moça aqui, o nome dela é Karen, ela está falando que teve que tirar tudo das redes sociais dela, e o marido dela está preso lá. E aí fica aquela situação, né, que eles ficam ameaçando, né, os patriotas pelas redes sociais, né? Agora ficou... Só que assim, eu já vi por aí que já tem manifestação já contra o próprio governo atual, né? Então, essa questão aí não pode... dois pesos e duas medidas. Por um lado, as pessoas podem se manifestar e por outro, nem na rede social não pode. Então, é difícil, né? Porque o direito é igual para todos, né? Então... nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, né? Não tem... Atípico. A gente não tem notícia de uma situação dessa aí no país anteriormente. Até porque a rede social, ela ficou muito mais intensa nas 2 últimas eleições, né? A gente não tinha um pessoal... O brasileiro, ele não era tão atuante na política e não usava tanto as redes sociais como nas 2 últimas eleições. Então, nós temos aí situações que a gente não tinha antes. E temos que nos adaptar com certas situações que estamos passando agora, por conta das redes sociais, e até da lei se adaptar a isso, né? E a questão da regulamentação da mídia, que também assim, é um tema muito delicado, que se não for tratado com a atenção que merece, nós vamos ter aí direitos cortados. E olha, é o direito da direita e o direito da esquerda. Porque o direito que a direita está perdendo, a esquerda está perdendo junto, só que ela nem sabe, ela nem consegue perceber. Na hora que elas forem tentar fazer uso do direito delas, elas vão se deparar, não, mas a gente também perdeu esse direito? Perdeu. Perdeu, você não se manifestou, você não falou nada, você ficou calado, você foi omisso,
então agora você não tem o direito de falar também não. Tem que ficar calado. E vai ser assim. Infelizmente, como eu falei no início, muitas pessoas não conseguem, o doutor Júnior também falou, não conseguem enxergar essa realidade que está acontecendo no nosso país, sabe? Quando a gente que gosta de estudar lembra que tem lá aqueles 10 preceitos de Lênin, quando a gente vai pesquisar lá como foi que se deu o início do comunismo, do nazismo no mundo, através do Gaddafi, Lenin, Hussein, Hitler, é o mesmo processo que está acontecendo no nosso país. E muitas vezes a gente fala para as pessoas. É muito importante, doutores, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, que a gente também tenta ajudar para levar essa realidade para as pessoas, porque a gente se preocupa com o nosso país, porque é uma realidade que está sendo muito mascarada por toda uma mídia que a gente já sabe por quê, né? E se não for através desse trabalho que vocês fazem, e a gente tenta ajudar também, não chega nas pessoas, na massa da população. A gente anda na rua assim e vê que está todo mundo assim, não todo mundo, né? Muitas pessoas já despertaram, mas a maioria assim ainda não compreendeu o que a realidade que a gente está vivendo, né? Não consegue ainda enxergar. Então, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo e eu espero que vocês continuem. Eu fico feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, ouvindo e levando, assim, colocando nas redes sociais, que é o único jeito que a gente tem de mostrar, né? Eu ouvir de vocês o que está acontecendo de verdade. Porque eu costumo dizer assim, né? Eu estou tentando fazer um trabalho de conscientização, porque a gente, tanto por isso que eu acabei de mencionar, que as pessoas elas não conseguem entender que o direito, que quando um perde, todo mundo perde junto. E eu costumo dizer que é o seguinte: se isso que está acontecendo agora tivesse acontecendo com a esquerda, eu estaria da mesma forma indignada. Porque o direito de se manifestar, de ir à rua e mostrar o seu descontentamento com o governo é constitucional. Então, se tivesse acontecendo isso com manifestantes da esquerda contra o governo da direita, eles têm todo o direito de fazerem isso, de irem à rua e de se manifestar. É claro, não estou a favor de quebradeira nenhuma, de destruir patrimônio público, não. Quando aquilo aconteceu, no momento que aquilo aconteceu, que eu vi aqui na televisão, eu já sabia, eu imaginei, não imaginei que seria do jeito que foi, mas eu já imaginei que teríamos problemas sérios. Mas assim, eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar, daí eu não lembro quem foi uma pessoa. Uma amiga minha perguntou assim: você está chorando por quê? Você está chorando de alegria? Eu falei: não, eu estou chorando de tristeza. Não tem como falar de alegria. Estiveram ali se manifestando na paz durante meses e aconteceu aquilo, assim, sem a gente saber de onde que surgiu, né? Mas é isso. Eu sou advogada criminalista e eu fiquei assim chocada com a forma que tudo aconteceu, fiquei revoltada com a injustiça, e se fosse com qualquer outro movimento de esquerda, de direita ou de qualquer tipo de movimento, eu estaria indignada e estaria atuando da mesma forma que eu estou agora. Não é porque é necessariamente os manifestantes da direita, é porque foi o que aconteceu foi uma arbitrariedade e foi assim, geral. Atingiu a direita agora, mas está atingindo a todos. Quando as pessoas quiserem se manifestar daqui a pouco, quando entrar um outro governo de direita, se tiver uma pessoa da esquerda, grupos da esquerda que quiserem se manifestar, elas vão ficar com medo.
elas vão ficar com temor, porque elas não vão achar que estão seguras, que elas podem sair às ruas e serem presas, né? Então, assim, é revoltante o que aconteceu, e se acontecesse com qualquer outro movimento, seria de igual forma revoltante. E tanto, doutora, que a realidade é a verdade o que a senhora está falando, que durante esses 4 anos aí que teve do presidente Bolsonaro, fizeram de um tudo, que falaram de um tudo. Quantos jornalistas ele prendeu? Quantas pessoas ele prendeu? Quantas? Ele não fez isso. Fizeram tudo. Criaram uma imagem para o ex-presidente que ele não fez jus, né? No final das contas, ele não cerceou o direito de ninguém se manifestar, nem da imprensa. Isso está acontecendo nesse governo, mas que é muito triste, porque também eu não desejo que o país vá mal com nenhum governo. Eu sempre vou desejar que o país vá bem com qualquer governo que seja, mesmo que eu não queira aquele governo ali, né? Não sou de esquerda, mas eu não estou torcendo para o país ir mal para poder eu ter razão, né? Mas a gente já sabe claro. O que cada um tem aí, a gente já sabia o que estava para acontecer, não é uma surpresa para ninguém, porque dessa vez não foi, as outras vezes foi surpresa, mas dessa vez não está certo, né? Pois é. E, doutores, e a respeito, só uma dúvida que eu vi falar aí por ali pela mídia, né, comum, que realmente algumas pessoas foram condenadas pela PGR. Essas pessoas, elas participaram, então, vocês estão sabendo de alguma coisa dessas pessoas? Dessas pessoas que vocês estão ciência que estão presas, tem algum, assim, que se envolveu naquela situação lá mesmo ou não? Você conhece alguém, Bruna, que entrou lá e quebrou as coisas? Tudo? Não. Eu conheço. Não tive nenhum conhecimento e nem os meus clientes conhecem alguém que quebrou, né? Eu conheço. Isso está nas imagens. Está nas imagens. Isso é uma coisa que vai ficar claro no final, porque eles não fizeram nada disso. São pessoas idosas, pessoas totalmente do bem, pessoas trabalhadores. Não temos notícia e não foram condenadas. Não teve condenação. O que acontece é que vai ter denúncia e vai manter a prisão daquelas que eles estão entendendo que cometeram os crimes aos quais foram imputados a eles, né? Que também não faz sentido, porque não teve tempo para saber se teve ou não teve envolvimento, né? Eles não fizeram investigação ainda desse nível. Eu conheço quem quebrou lá. Conhece, doutor? A maioria que quebrou lá foi um bando de safado que não era do movimento, que meteu o pé aqui em Brasília, na gíria que fala, o cara fugiu, porque o cara que comete o delito, ele vaza, ele não fica lá para se lascar, sabe? Então fugiu, meteu o pé, vazou, e o nome dessas pessoas será revelado na CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que o atual governo não queria que essa CPMI fosse para frente. No começo falou que queria, depois, quando perceberam que ia descobrir muita coisa, eles manifestaram o contrário à CPMI. Então, na CPMI, eu vou trazer um nome para vocês aqui, Socorro, de quem são essas pessoas. Agora, o que acontece? Essa investigação da CPMI, ela vai ter o direito de pedir a quebra de sigilo de dados, vamos pedir para devolver as câmeras e as filmagens que foram entregues para o Fantástico. Até agora a defesa não teve acesso, né? Só o Fantástico teve acesso, a gente vai poder pedir para mostrar que efetivamente nossos clientes ali não vandalizaram, não quebraram nada. Eu não conheço nenhum patriota que quebrou, eu não conheço nenhum patriota que vandalizou. E realmente, todos foram indiciados, que foram pegos dentro dos prédios públicos, foram indiciados no inquérito chamado 4922, por vários tipos de crimes, inclusive dano ao patrimônio tombado, e golpe de Estado, e esse sim tem uma série de crimes, mesmo que fizeram
uma manifestação pacífica. Entraram alguns dentro dos prédios públicos com autorização de alguns policiais, né? Entraram dentro dos prédios públicos, ou seja, na cabeça dessas pessoas que desconhecem de lei, não imaginavam que estavam cometendo nenhum crime, nenhuma infração. Se um funcionário público autoriza a entrada dessa pessoa, de um senhor, de um brasileiro na Casa do Povo, que é o Congresso, ele nunca imaginou que estaria cometendo algum ato errado, né? Então, assim, dito isso, eles foram presos, de fato, né, indiciados nessas modalidades de crimes, que nós vamos ter que ter o trabalho da defesa para provar a inocência deles, que eles realmente não vandalizaram, não quebraram nada, e eu acredito, sim, que essa CPMI aí vai poder fortalecer o trabalho da defesa para trazer a verdade real para dentro dos autos, trazer a verdade real para dentro do processo, porque nenhum manifestante, mas nenhum, para mim, falou assim, eu não quero que investigue, eu não olhe as câmeras, pelo contrário, pede até, ele tem uns que pede, pelo amor de Deus, eles grudam naquele vidro lá sabe, fala, pelo amor de Deus, pede as câmeras que vocês vão ver que eu não fiz nada. Isso, é isso que eles exatamente. Eles até assim, nos relatam o que aconteceu, que muitos entraram porque começaram a jogar a bomba de efeito moral e eles não conseguiram ficar ali com a bomba, né, quando estourou. E aí eles entraram para se proteger. Nessa que eles lembro para se proteger, com menos de 2 minutos que entraram, eles já foram levados, eles já foram presos. Então, e eles todos, ó, tava com roupa tal, eu tava com a blusa tal, tava com um boné tal, com chapéu tal. Então, olha para mim, doutora, procura, eu tava lá na câmera, eu não fiz nada, eu tava nas imagens, pode procurar. Então, eu não vou ter problema, né, para poder provar a inocência dos meus clientes com relação a essa questão, não. É por isso que é tudo muito arbitrário, inclusive essa tornozeleira. Mas a gente tem que respeitar, uma decisão que a gente tem que respeitar e nem sempre a gente concorda com as decisões mesmo, né? E é isso. Ô, Bruna, vamos parar de formalidade? Cadê o cachorrinho patriota? Gente, a doutora Bruna aí é a doutora a mãezinha do cachorrinho patriota, que eu tanto fiz aqui. Tem hora, ô, Bruna, que eu tinha que parar minhas lives aqui para falar da notícia do cachorrinho patriota. Por quê? Como é que foi essa história? A história é muito legal. A manifestante, quer dizer, é uma história trágica, mas teve uma atitude de bom coração da doutora Bruna aí. Teve uma manifestante, doutora Bruna, que foi presa e ela tinha adotado um cachorrinho patriota, um cachorrinho lá no QG, não é isso? Isso. Ela pegou no QG, inclusive tem foto da minha cachorra agora, né? Lá no QG, de outros dias, né? Que ela estava lá com a família, tem foto, ela é conhecida, porque quando eu cheguei com ela aqui na minha quadra, eu ia doar mesmo, né? A intenção era doar, porque eu tenho 2 gatas e elas não aceitaram, né? Não aceitam ainda, mas a gente está tentando aqui e administrar essas 3 juntas. E aí eu levei ele para casa da minha vizinha, que tem gato, cachorro, tem vários, ela adora. E aí eu levei para lá para eu poder trabalhar e ela ficava com a minha cachorra durante o dia. Aí o vizinho dela estava passando na frente e falou: eu conheço essa cachorra. Ela estava lá no QG. A cachorra é conhecida, ela é mais conhecida que eu. A cachorra, se tivesse Instagram, já ia ser verificada, viu, já ia bater um M. Quem estava indo direto ali pro QG sabe quem é ela, porque ela era a única cachorra que estava lá. Era o único cachorrinho. E aí ela é um amor. Aí eu fui me apegando, porque eu não consegui doar rápido. Mas ela foi ficando. Mas conta do início, Bruna. Aí, como é que foi? A manifestante chegou e pediu pra você ficar com ela ficou presa, a manifestante? Ela falou, então, como é que foi? Eu vi a cachorra de longe, porque eu amo animal. Aí eu fui lá pra... Só uma observação, tá dando chiado, quem não estiver falando, tá dando chiado, quem não estiver falando, deixa o microfone no mudo. Aí... Melhorou bastante. Ela me chamou, aí eu fui até a cachorrinha para ver ali, achei ela bonitinha de longe, né? E aí a dona lá, que estava com ela, pediu para eu ficar ou para colocar para doação,
porque ela não sabia o que seria dela ali naquele momento, né? E ela estava até com 2 filhos. E a menina, se não me engano, ela é menor. Só que até então a gente não estava sabendo o que seria feito com essas crianças e nem com a mãe. E aí eu falei, claro, levo sim. E aí foi isso. Peguei, saí com ela lá no colo e já comprei as coisinhas dela e trouxe ela aqui para minha casa. E agora ela está aqui. Só que hoje eu deixei ela na casa da vizinha para poder fazer a live. Porque, gente, não tem jeito. Eu não acredito, não. Ela é uma filhote, ela é atentada, gente. Vocês não estão entendendo. Ela toca o terror, ela corre atrás das gatas. Se ela tivesse aqui, ela estava pulando em cima de mim. Eu não ia conseguir fazer a live. Mas ia ser uma live muito animal, ia ser muito fera. Não consigo. Olha, tem dia que eu não consigo trabalhar. Ela tem um gás. Eu saio com ela 2 vezes no dia. De manhã cedo, passeio com ela, fico 1 hora com ela na rua. Ela chega ainda aqui virada no bode. Ela não para 1 minuto. Aí eu falei, não, pedi para minha vizinha, ó, fica com ela aí que você não consigo fazer live, não. Aí eu já vou buscar daqui a pouco. Que legal, que bacana. Ô, manda foto pra gente dela, Bruna. Mando, eu posto. Eu sempre que vou passear com ela, eu posto no Instagram, coloco, eu vou mandar para vocês. Depois, da próxima vez, eu vou deixar ela aqui. Eu acho. Posta. Tem que dar um Ela tá falando. Ela tá falando. E doutor Júnior, ela tá falando assim, mas tá uma caduquice só aí, a gente percebe, né? Nossa, não, mas eu não consegui. Sabe o que aconteceu? Depois de 2 semanas, eu consegui dar ela. E peguei de volta. Eu fiquei 1 dia parecendo que eu tinha perdido o meu namorado, assim. Aí eu fiquei sentindo falta dela aqui no meu quarto, entrando aqui e enchendo meu saco. Aí eu falei, vou pegar ela de volta. Eu não aguentei. Peguei ela de volta. Ficou 1 dia com a moça. E doutora Bruna, a senhora não é igual a minha filha? A minha filha, ela para no trânsito por causa de um cachorro no meio da rua. Eu falei, tu ainda vai bater alguém. Eu sou doida. Aqui em casa a gente é doido com animal. Eu tenho 2 gatas que eu adotei. Olha só. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Olha aqui. A minha gatinha. Também. Uma delas, ó. Essa aqui é grudada comigo. E a gata fica... A cachorra, a Lessie, fica em cima dela o tempo todo. E ela correndo da Lessie. É o dia inteiro querendo bater na cachorra. É uma luta. Mas não vai embora, não. Vai ficar aqui agora, minha cachorra. Mas essa cachorra que estava no QG agora vai ficar com você mesmo, então, né? Não, aí eu fiquei. Aí é minha, não dou mais. Eu doei, ficou 1 dia e eu pedi de volta, chorando. Falei, desculpa que eu te dei, eu não queria pedir de volta, mas eu não tô aguentando. Aí a moça, não, eu entendo. Aí me devolveu. É fogo, né, gente? Se não fizesse, ia ter reintegração de posse da cachorrinha patriota. Olha só. Como é que é o nome dela, doutora Bruna? Aí eu coloquei Lessie, porque eu fiquei com medo dela morrer na rua aí com esse nome. Eu chamando patriota, alguém jogar uma pedra nela. Oh, meu Deus. Mas de patriota ia ser censurada. Só isso, mas fora isso. Ela foi até presa. Ei, mas naquele né? Tornozeleira eletrônica no cartão. Naquele campo lá de concentração, tinha até cachorro mesmo, né, doutora? Tinha. Ela estava no QG e foi a família foi levada para a Polícia Federal e ela foi junto. Ela foi na polícia. Eu peguei ela na Polícia Federal quando eu fui atender um cliente meu. E aí eu a vi lá, eu passei a noite lá, aí aconteceu tudo isso aí. E, doutoras, mas assim, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, então, a gente acredita, assim, que com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo com essas pessoas aí, com essas pessoas que a gente sabe que é gente do bem, não tem criminoso, como vocês falaram, né? Não tem nenhum que esteja envolvido. Com certeza eles vão ser todos liberados, né, doutores? A gente acredita nisso, mas assim,
infelizmente, com um trauma, né? Uma marca aí na vida deles, Tá psicológica. dando muito eco o som, gente. Deixa eu desligar na hora que eu não estiver falando, acho que melhora. Tá. No caso, eu sei que hoje, eu acho que de ontem para hoje foi liberado 2 pessoas que moram aqui no Paraná, sabe? Uhum. Estavam falando num grupo aí. Mas eu acho que é assim, paulatinamente, que o manda-chuva do país vai liberando, eu acho, né? Vai sair todo mundo, se Deus quiser. E grande maioria das pessoas estará provada a inocência delas. Nós vemos que outros processos de atos antidemocráticos em 2020 foram arquivados porque a Procuradoria-Geral da República entendeu que não há crimes, que as pessoas permanecessem em frente a quartéis e não houve a condenação daqueles crimes naquela ocasião por atos antidemocráticos e nem incitação às Forças Armadas, nem associação criminosa. Isso é referendado tudo pelo plenário do Supremo. Então, de forma muito similar agora, eles respondem exatamente por isso e acreditamos que serão inocentados. Nosso trabalho é lutar pela inocência deles, agora pela liberdade, posteriormente pela inocência. E a defesa não para. Estamos aqui diuturnamente, a doutora Bruna falou para mim, eu vou falar que não sou bom para guardar segredo, está precisando de férias, de ir para a praia, descansar, eu também estou, viu? Estou quase comprando a passagem aí também, mas a gente está aqui também. A gente está aqui também diuturnamente, nós não descansaremos enquanto o último não for posto liberdade. Lutaremos pela soltura de todos os nossos assistidos. Com certeza. Eu, particularmente falando, enquanto o último patriota não for posto em liberdade, eu não descansarei. Como advogado de defesa, como advogado combativo, como advogado aguerrido, assim como a doutora Bruna, uma excelente, grandíssima advogada aqui em Brasília e no Brasil inteiro, famosíssima, conceituada. Não mais que a minha cachorra. Absurdo por essa pessoa aqui. Descrevê-la seria menosprezá-la, né? Oh, é uma conceituada advogada aqui no Distrito Federal, que eu tenho um carinho imenso em conhecê-la pessoalmente, não só ela, como toda a família dela. Sei da grandiosidade que tem esse coração, essa pessoa. Socorro, quero agradecer aqui também pela oportunidade do convite. Acho que já está encerrando agora 1 hora, né? Agradeço imensamente pela live. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Conte conosco, quero dizer para todos vocês que estão assistindo, conte conosco, jamais abandonaremos aquelas pessoas que são inocentes, especialmente que estão interpretadas. Lutaremos por justiça. E a justiça é postas e liberdades e absolvidas. Exatamente. A nossa é uma missão. Eu até digo que é uma missão que me foi dada por Deus, e acredito que ao doutor também, que é também um homem temente a Deus. E é uma missão que eu vou levar também até o fim. Se eu já fazia justiça antes, agora a minha luta ainda é maior. Ainda me dá mais prazer, né? Porque né, uma situação que eu jamais vi antes e que eu estou tendo o prazer de atuar e fazer e tentar o máximo de justiça para essas pessoas. Também quero dizer que podem contar comigo até o fim, né? Mesmo com toda a dificuldade que é em dar atenção para todos, porque por mim eu queria dar atenção para todo mundo todo dia, né? Existe uma dificuldade de tempo, né, outras dificuldades que envolvem, mas nós estaremos até o fim. Doutor Júnior também um grande advogado, um homem de um coração enorme, né? Lá na Polícia Federal, quando nós atuamos ali juntos para fazer acompanhar os nossos clientes ali na oitiva com o delegado, o doutor Júnior chorou, né? Eu vi ele ali chorando, porque nós vimos pessoas gritarem, homens assim, aterrorizados com a possibilidade de responder por todos aqueles crimes, porque a primeira impressão é que a pessoa vai ficar presa mesmo, que ela vai ficar ali eternamente presa, porque com aquele tanto de crime, de imputação que estavam colocando para eles, eles estavam desesperados. Então, eu e o doutor Júnior, assim, a gente se olhou e foi aquele momento de emoção, de ver aquelas pessoas ali daquela forma. Para mim, foi comparado, sim, ao Holocausto desse século, mas foi para mim, sim, eu comparo, sim, ao Holocausto. Enfim, também vou estar aí até o fim na luta por direitos. Também sou advogada de defesa,
e defesa de direitos, né? E brigando aí pela justiça e pela liberdade de todos, que todos voltem para o seio de suas famílias e que, no fim, ninguém seja condenado a essas penas, com essas penas aí que são realmente exorbitantes. Mas é isso, estamos aqui. Obrigada pela senhora ter nos convidado. Foi um prazer enorme. E a gente continua aí dando notícias nos nossos perfis aqui no Instagram. Doutores, tem uma escritora americana cristã, eu também sou cristã, faz 32 anos que eu estudo a palavra de Deus, aliás, desde criança, mas vai fazer 33 anos este ano que eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E tem uma escritora americana cristã, Ellen White, ela fala lá nos seus escritos que nós deveríamos evitar a televisão, sabe? Evitar, porque é muito, como é que se diz? Também meu irmão falava, é muita alienação. E muitas vezes a gente não enxerga a realidade. E isso eu comecei a ver agora, e eu quero agradecer imensamente vocês por, mais uma vez, quero dizer que vocês também são anjos na vida dessas pessoas. Muitas pessoas aqui nos comentários estão dando os parabéns, falando por mais Brunas e mais Júniors. Nós temos, assim, várias pessoas que estão nessa luta aí juntamente com vocês. Eu quero dizer que eu estou orando muito por vocês que estão fazendo esse trabalho. De uns dias para cá que eu parei de chorar por causa dessa situação, porque, querendo ou não, vai ficando assim uma coisa já meio que comum, né? Mas quando eu lembro que as pessoas estão ali passando muito sofrimento, a gente chora. Mas eu agradeço a Deus por vocês aqui, por conhecer vocês. Espero que a gente possa fazer de novo mais um bate-papo como esse e trazer mais um pouco da realidade do que está acontecendo. Com certeza, gente. Conta comigo, conta conosco. Te queria pedir, quando você terminar, tira o print da quantidade que ficou e manda pra gente, né? Que só sai para você. E pedir todo mundo para vocês seguir a doutora Bruna, né? Quem me segue também a Socorro. São pessoas maravilhosas que eu super admiro. Essas duas mulheres guerreiras. Eu no meio aqui de duas mulheres tão importantes, tão valorosas, tão maravilhosas. Eu quero deixar minhas considerações aqui de total e absurdo respeito por vocês e admiração, tá bom? Obrigado. Ótima noite a todos e até a próxima, né? Até a próxima. Para vocês também. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Boa noite.